profeta Malaquias, capítulo 3, versículo de número 18. Nos diz o texto da palavra de Deus: Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A igreja pode dizer mais um amém? Amém. Então outra vez vereis a diferença. Meus irmãos, a palavra do Senhor que veio ao meu coração, e eu quero hoje tomar como um tema, com base nesse texto bíblico, fala-nos sobre a diferença, uma crucial diferença. E eu creio que este é um tema apropriado para esta mensagem, a crucial diferença. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meus amados e queridos irmãos, antes de trazer a palavra do Senhor na parte da sua revelação propriamente dita hoje em forma de pregação, é importante nós revelarmos e contextualizarmos a todos aqueles que nos ouvem a igreja do Senhor esta noite, ao referir-me um pouco sobre a pessoa do profeta Malaquias, porque ele vai apresentar nesta mensagem, já finalizando o seu livro, duas diferenças. A primeira delas é a diferença entre o justo e o ímpio, e a segunda diferença entre o que serve a Deus e aquele que não o serve. Mas é especialmente, irmãos, glorioso poder entender um pouco da preocupação do profeta. Quando você observa na narrativa bíblica de todo esse abençoadíssimo livro, e você se encontra dentro do cenário em que encontrava-se o profeta Malaquias à sua época, nós nos surpreendemos, meus irmãos, com as semelhanças do contexto que vivemos hoje, das preocupações que tinha o profeta, das lutas que ele enfrentava, dos dramas que ele vivia na sociedade em que o cercava, e principalmente na igreja, na congregação, entre o povo de Deus, seus contemporâneos, que haviam se afastado do Senhor de uma forma tremenda. E você observa no livro do profeta Malaquias, ele que foi contemporâneo de Neemias, portanto foi um homem envolvido e preocupado com a obra de restauração. Seu nome, Malaquias, significa mensageiro de Deus, mensageiro de Jeová. Mas quando a gente observa neste querido e abençoadíssimo livro, ele era um judeu devoto, um homem que estava completamente absorvido pela responsabilidade de ser a voz profética de Deus em um tempo tão conturbado. Provavelmente ele não foi somente um profeta, mas um profeta sacerdotal, homem que tinha firmes convicções em relação à fidelidade e à integridade, não somente do ministério sacerdotal e profético, mas também na vida da igreja, do povo de Deus de uma forma geral. Ele combateu de forma dura, com a mensagem inspirada pelo Senhor, a idolatria no seu tempo, a corrupção do concerto de Levi, dos levitas, homens que estavam encarregados da mensagem e das coisas relativas ao santuário, à adoração a Deus. Ele esteve confrontando os sacerdotes que tinham transgredido, se afastado tanto de Deus, a ponto de deixarem suas famílias, suas mulheres, e o clamor daquelas que eram abandonadas, e o gemido e o choro chegou até a presença de Deus à sua época. Ele confrontou também o povo quando da infidelidade
porque não dizimavam mais e tomavam o que era do Senhor, e nem tampouco se preocupavam em ofertar para a manutenção da obra do Senhor. E esse homem revela de forma rigorosa e vigorosa ao mesmo tempo os oráculos de Deus para aquela nação. E assim eu posso ver uma intensa devoção e piedade na vida do profeta Malaquias. Mas ainda, meus irmãos, rapidamente falando um pouco ainda sobre ele, a mensagem que o Senhor lhe deu, em confronto com a atitude e a religiosidade do povo de Israel naquela época. A nação de Israel, o povo de Judá, Jerusalém, aqueles homens e mulheres do seu tempo haviam se tornado cínicos, religiosos cínicos, que questionavam a Deus, que questionavam a lei do Senhor, a justiça divina, como se ela nem sequer existisse mais. A igreja do seu tempo, o povo de Deus na adoração, eles haviam se tornado mecânicos. Era um simples ritual, e um ritual ainda que era profanado, porque algumas observâncias não eram mais cumpridas, estavam insensíveis, inclusive à liturgia do culto divino, às formas de adoração. E ele confronta o povo com a voz solene e profética do Senhor. Outros tipos de transgressões, alianças quebradas no seu tempo, é um cenário terrível, comprometido pela incredulidade e pela apostasia, meus irmãos. E foi neste tempo em que este homem clamava e dizia: removam a desobediência, removam do meio de vocês, arrependam-se, removam os vossos pecados, porque a vossa desobediência está bloqueando o fluxo da bênção de Deus para vocês. O Senhor não vos abençoará. Voltem para o Senhor, assuma novamente o compromisso com o conserto de Deus. Esse era o clamor do profeta Malaquias. E ele solenemente, ao chegar no capítulo de número 3, disse em tom escatológico, porque esta palavra aponta para o futuro ainda, quando da restauração de todas as coisas, mas também apontava para o presente de Israel naquela época, e aponta para o nosso presente hoje e para o futuro da igreja. Ele dizia: então vereis outra vez a diferença. Então vereis outra vez. Esse então, pois está relacionado com um tempo, aponta em uma direção incrível, meus irmãos. Então vereis outra vez. E aqui o profeta reporta-se a um passado que estava um tanto quanto distante, e dizia para o povo de Deus: vocês vão ver outra vez, vocês precisam ver outra vez vereis. Mas ele começa com então. E eu lembro-me aqui nesse ponto da soberania de Deus, meus irmãos, a soberania do Senhor. Como assim, pastor? Porque houve um tempo na história do povo de Deus, do povo de Israel, que apontava a soberania do Senhor, e era uma diferença incrível e gloriosa, porque Deus tomou para si um povo peculiar, especial e zeloso. Isso esteve no coração de Deus desde a antiguidade. Quando diz o texto sagrado que o Senhor toma um homem, chama Abraão, tira do meio da sua parentela e do seu povo, e disse: Abraão, de você eu farei uma grande nação, porque vou separar um povo dentre os povos. A Bíblia reconhece 3 tipos de povos: o povo de Deus, o povo de Israel, os gentios, a humanidade de uma forma geral, e a igreja. Mas o Senhor estava falando através de Malaquias: então vereis outra vez a diferença. O Deus todo soberano fez a diferença. Deus criou uma nação dos lombos de um só homem,
E todos nós entendemos e conhecemos a história, e a igreja conhece muito bem. Embora que algumas pessoas talvez não saibam todo o relato, eu me demoraria bastante se fosse fazê-lo na íntegra. Contudo, preciso dizer que Deus, com mão forte e braço poderoso, começa uma nação com um homem, glória a Deus, e uma mulher que até estéril era, e deu-lhe filhos, e essa nação prosperou. E no tempo certo, na plenitude do tempo que o Senhor determinou, levou para o Egito para que se multiplicassem, porque eles não poderiam ficar no meio dos cananeus, entre os povos, entre o paganismo, entre nações que estavam tão distantes do Senhor, que se davam a atos tão terríveis de idolatria, que eram capazes de sacrificar seus filhos no próprio fogo, sobre os penhascos e sobre os abismos lançavam para sacrificar os deuses. O Senhor tirou esta nação e coloca no Egito. E Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. Às vezes nós não entendemos os seus métodos, os seus planos, os seus projetos, os motivos secretos e ocultos, porque Ele faz isso, ou faz aquilo outro, ou porque deixa de fazer isso, ou mais aquilo lá. Deus não espera que você nem entenda porque isso está acontecendo, Ele está fazendo. Ele só espera que você confie nele, porque Ele sabe o que faz. Ele trabalha, e Ele trabalha correto. Ele tem compromisso com o seu povo. Você pode adorar o Senhor levantando a sua mão, porque Deus tem compromisso com você. Ele se poda com você, Ele tem compromisso com você. O povo do Egito se multiplica, e quando era uma nação numerosa, milhões de pessoas, o Senhor os tira do Egito com o braço forte e mão poderosa. Então vereis outra vez, porque já tinha acontecido uma vez, glória a Deus. Já tinha acontecido sinais estrondosos e maravilhosos, quando o Senhor os fez sair da terra do Egito, e saíram apressadamente, diz a palavra do Senhor. Espoliaram toda a terra do Egito. O mar vermelho se abriu, porque a mão forte e poderosa do Senhor estava estendida, glória a Deus. O povo viu o pão do céu descer, cair, como o maná, e se alimentou. As suas vestes, os seus sapatos, as suas sandálias não envelheciam, nem a sua roupa se rasgava. E como isso pode acontecer? Porque o Deus soberano e poderoso prepara algo sempre inusitado para poder guiar o seu povo, para dirigir o seu povo. Era isso que eles tinham visto no passado. Quem não se lembra, meus irmãos, de quando Josué assume o comando e Moisés, o servo do Senhor, era morto. Ele olha o Jordão transbordando, as muralhas de Jericó eram vistas ao longe. Então vereis outra vez, aleluia, os sinais poderosos do Senhor. Glória a Deus. Era isso que Malaquias estava apontando. Outra vez vereis essa diferença de um povo que era temido pelos povos, que não se lembra de Raabe em Jericó, que disse para os espias enviados por Josué: nós estamos aterrorizados, porque temos notícias do Deus de Israel. Glória a Deus. O que aconteceu no Egito, lembrai-vos de mim, glória a Deus. E todos nós conhecemos a história daquela mulher, e o que aconteceu, e todos nós sabemos de quantos feitos poderosos e extraordinários a mão poderosa do Senhor realizou. A poderosa mão do Senhor realizou. O sol parou em dado momento, glória a Deus. Da pedra jorrou água. Nações poderosas, inimigos poderosíssimos foram vencidos, foram completamente desbaratinados com a chuva de pedras. Às vezes a saraiva, às vezes a peste irrompia no meio do arraial. Coisas maravilhosas aconteceram, e todos nós sabemos, meus irmãos, de tantos e tantos episódios, coisas que faziam uma diferença. Quantos creem que a igreja do Senhor no presente tempo é esta nação santa, que precisa fazer não somente diferente, fazer diferente, muita gente faz. Nós estamos falando em fazer a diferença, e a diferença você não faz por ser simplesmente diferente, por ter um estilo diferente, por andar diferente, por pensar diferente, por ter cultura diferente, porque não é uma questão do que você faz, do que você ensina, do que você pensa. Não, é uma questão que você tem que fazer, é uma questão muito mais profunda, é algo que você tem que se tornar, glória a Deus.